nome do nosso Deus, do nosso Rei e Criador Jesus Cristo. Toda honra, toda glória, todo o poder, domínio, seja dado somente a Ele, porque todas as coisas foram criadas por meio dEle, para Ele, por Ele. Por Ele. Exaltado, louvado é o nome do Senhor, o meu Deus, o teu Deus, que nos criou, que nos formou, e que nos amou, e que nos ama. Um Deus de infinita bondade, de excelência, soberania. Um Deus maravilhoso. Um Deus santo, justo e poderoso. Um Deus que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. A palavra de Deus, ela é salvação a toda a humanidade, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o único caminho, Jesus Cristo é a única verdade, e Jesus Cristo é a vida. E só Ele pode conceder a vida eterna. Porque para Ele nós fomos formados, para Ele nós fomos feitos, por Ele toda honra, toda glória, todo domínio, louvor seja dado. Porque Ele é um Deus de poder, Ele é um Deus de glória, um Deus de excelência suprema, um Deus maravilhoso, um Deus eterno, grande, forte, todo poderoso. Nós clamamos ao nosso Deus, neste momento, neste entardecer, nós clamamos ao teu poder, a tua excelência, a tua soberania. Nós clamamos ao Senhor, ao autor consumador da vida, que se mova de uma forma sobrenatural a este lugar, para que todos que adentrarem a esta mensagem, a esta palavra, venham ter uma palavra de vida, uma palavra de esperança, uma palavra de renovo, uma palavra de transformação, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor meu Deus, manifesta este lugar de uma forma sobrenatural, para que venha mover diante de cada um irmão que for adentrar a este canal, para que venham ser transformados, edificados, renovados pelo poder da tua palavra. A tua palavra que é viva, que é eficaz. A tua palavra que é sobrenatural. A fonte da vida, da esperança de toda a humanidade está em Jesus Cristo, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade, Ele é a vida. Sem Ele não temos vida, sem Ele não temos salvação. Ele está a te alcançar agora, neste momento, para que Ele venha mover de uma forma extraordinária, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor Jesus, nós te adoramos em espírito e em verdade, na beleza da tua santidade. Nós clamamos o teu socorro presente na angústia, que todas as trevas venham ser dissipadas,
desarraigada, arrancada, lançada ao fogo, porque nós clamamos a um Deus de grande poder, a um Deus de grande soberania, ao único Deus, ao Deus triuno, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e não há outro Deus sem Ele. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a vida de cada um irmão que adentrou a este canal e os demais que vão adentrar. Eu quero lhe pedir que você compartilhe e republique a palavra de Deus, para que possamos alcançar vidas e almas, porque o mais importante é a salvação. A todos que acreditarem em Jesus Cristo sejam salvos pelo poder da palavra dele. A palavra de Deus hoje, ela se encontra no livro de Oséias, capítulo 4. Israel e Judá são ameaçados com o castigo por causa das suas impiedades e ignorâncias, malícia do povo. Ouve a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade e nem benignidade, e nem conhecimento ao Deus na terra. Só prevalecem perjurar-se, a mentira, e a matar, a furtar, a adulterar, homicídios sobre homicídios, pois isto a terra lamentará. Qualquer que nela morar, desfalecerá, com os animais do campo e com as aves do céu, até os peixes do mar serão tirados. Todavia, ninguém contenda ou repreenda, porque o povo, os que contendem com os sacerdotes, pois isso cairá de dia, e o profeta contigo cairá de noite. Destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído, porque faltou-lhe conhecimento. Pois tu rejeitastes ao conhecimento, também eu te rejeitarei, porque não sejas sacerdotes diante de mim, visto que esquecestes da lei do teu Deus. E também esqueceu dos teus filhos, como eles se multiplicam assim contra mim, pecaram, e eu emudecerei a sua honra. Em vergonha, alimentaste do pecado do meu povo e da maldade dele, desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será sacerdote. Visitarei sobre eles os seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarão de olhar para o Senhor. A incontência e o vinho, o mosto, tiram a inteligência. O meu povo consulta a maldade, as suas varas lhe respondem, porque o espírito da luxúria os engana. Eles correspondem, apartando-se da sujeição de Deus. Sacrificaram-se sobre cumes de montes, queimados incensos, alteiros, baixos carvalhos, alômanos de almeiros, porque a sua sombra, por isto, filhos, se prostituem e se adulteram. Aleluias. Eu quero pedir a todos que compartilhem, republiquem esta mensagem. Aqueles que necessitam de salvação, os que estão no mundo do vício, do crime, das drogas, aqueles que estão afastados do Senhor, para que neste momento a palavra de Deus venha alcançar vidas, alcançar almas, trazendo transformação. Para todo aquele que nele crê, não mas tem a vida eterna, porque Jesus Cristo é o único Deus, o único que pode salvar esta humanidade que está corrompida, desentregada do caminho da justiça, das veredas do Senhor, o nosso Deus. A palavra de Deus, ela vai nos relatar Oséias, um profeta levantado por Deus, cujo a nação naquela época estava prestes a ser destruída, a ser dizimada. E Deus está irado com a nossa geração e com esta terra, e cujo esta profecia vai se cumprir nos dias de hoje, nesses tempos de hoje, nesta era. Porque
uma nação corruptível, como uma humanidade desolada, afastaram-se dos caminhos do Senhor, já não ouvem mais a doutrina e a palavra do Senhor, o teu Deus. Eles caminham pelas suas próprias luxúrias, pelos seus próprios conhecimentos, pelos seus próprios entendimentos, pelos seus próprios caminhos tortuosos que conduzem à sepultura e ao inferno. Já não querem olhar para o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso Deus se levanta, reinos abatendo reinos, nações abatendo nações, guerras, rumores de guerras, pragas, pestandades, mortandades, fome, assolam a terra, fenômenos sobrenaturais que estão engolindo cidades, países, nação, queimados pelo fogo, pelo gelo, pelas águas submersas, porque Deus, ele se levanta diante do seu trono para bater a arrogância dos soberbos desta terra, na qual tem ouvido a palavra de Deus, mas não tem voltado ao teu conhecimento, ao teu coração, diante daquilo no qual Deus tem a humanidade, que é um propósito de redenção, na qual ele comprou na cruz do Calvário, pela minha vida e pela tua vida, pelos meus pecados e pelos teus pecados. Mas o homem constituiu religiões para vender a palavra do Senhor, para se corromper ao teu caráter diante do Criador. Viraram negociantes da palavra de Deus, vendendo aquilo que não são deles, proclamando aquilo que não são deles, destruindo aquilo que não são deles, reivindicando um mundo na qual eles não construíram e não constituíram. Se dizem reis, se dizem moradores, se dizem bons e não são. A palavra de Deus, ela chega para que nós possamos nos arrepender, para que nós possamos nos entregar diante da vontade do Senhor, para que todas as igrejas se unam em um só propósito, porque não há placa de ministério ou de seção de religião que pode separar do amor de Deus, porque Jesus Cristo, ele é o Senhor, o dominador da existência, o dono de todos os ministérios e de todas as religiões e de todas as igrejas, no qual ele fala para que seguíssemos os mandamentos, as leis que são constituídas, leis da criação, leis da existência, leis da vida, que estão dentro do manual sagrado da Bíblia Sagrada. Essas leis estão sendo ultrapassadas pelos homens, estão sendo jogadas de lado, fora dos caminhos da humanidade, que está perecendo pela sua incredulidade de não aceitar e não reconhecer ao teu Salvador, que te redime, que te purifica e que te salva e que pode te dar a vida eterna. O homem caminha na sua soberba, na sua arrogância, no teu falso conhecimento, e cujo não conhece nem aquilo que está diante dos próprios olhos. Uma nação que corrompeu-se, uma nação na qual se esvaziou da presença do Altíssimo, do Criador dos céus e da terra. Oséias, quando ele é levantado como profeta, Deus dá a ele uma missão para casar com uma prostituta que iria trair ele todo o tempo. Mas para que ele não desistisse do amor dela, assim é Deus pela humanidade que se prostitui, que se entregou à idolatria, à imoralidade, aos pecados das próprias concupiscências, ganâncias e imoralidades, se corrompendo o teu caráter diante do teu Criador. E Jesus Cristo, sendo o bom pastor, aquele que larga as 99 para ir atrás das perdidas, ele veio hoje proclamar diante de toda a humanidade, para que se prostrem os seus joelhos, se dobrem em oração, orem por este planeta que está corrompido, generalizado, antes que chegue o fim. E o fim, para aqueles que não adorarem, para aqueles que não aceitarem, será um princípio de morte eterna. Aquele que se sujeitar à palavra do Senhor e for obediente, e seguir os mandamentos, os estatutos sagrados, não religiosidade, não aquilo que muitos ministérios impõem. Jesus Cristo não quer o teu carro, a tua casa. Ele não quer os teus bens materiais, ele quer um coração contrito, quebrantado, compungido, aliado, que faça o bem, que salve almas, que salve vidas, que tire das mãos de Satanás, que tem matado milhões e milhares de pessoas todos os dias. O conhecimento da inteligência está diante dos teus olhos.
Mas a humanidade já não enxerga, andam como cegos, andam embriagados durante ao meio-dia, tropeçando nas suas concupiscências, malignidades, perversidades, idolatrias. Já não há aquele que ama ao próximo como a ti mesmo, porque se você não ama nem a si mesmo, como irá amar ao próximo ou amar ao teu inimigo? Porque nós estamos parados dizendo ser aquilo que não são. E a justiça do Senhor está a vir sobre toda a terra para julgar as nações e os reinos. E nós estamos dormindo como somos cristãos. Estamos prostrados, sem orar, sem adorar, sem ganhar almas, sem pregar o evangelho. Muitos estão procurando os prazeres das suas luxúrias, que são prazeres que já não se cessam mais, porque eles já não se contêm com seus prazeres corruptíveis, já não se satisfazem em suas imoralidades, porque assim está decretado dentro da tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz. E esta palavra, ela chega para alcançar para aqueles que estão ouvindo. Não é para muitos, mas é para poucos. Mas se você puder compartilhar, republicar, para que possamos alcançar mais almas, porque quando você faz isto, você está alcançando vidas para Deus. Nós não estamos ganhando nada, não estamos pedindo seguidores, não estamos pedindo reconhecimento, mas nós estamos proclamando a sua salvação, para que se converta, para que se alinhe, para que se aceite a Jesus Cristo, o condutor da vida, aquele que é a porta, que é o caminho, que é a verdade e que é a vida, e que é o único Deus e que deve ser reconhecido como tal. Os homens procuram os seus prazeres, nas suas carnalidades, nas suas idolatrias, nas suas abominações, mas já não se acham mais saciáveis. Os homicídios generalizam na terra. A vida perde o valor. Estão destruindo a vida humana, aquilo que o homem não criou, porque não há diferença de rico ou de um pobre, de um viciado, ou de um doutor, ou de um juiz, ou de um promotor, ou de um presidente. Todos são almas, e estas almas pertencem a Deus. Muitos que julgam as pessoas por aquilo que vestem, por aquilo que usam, por aquilo que têm ou por aquilo que andam, porque já se corromperam os teus valores. Mas Deus não vê o homem com os olhos humanos. Deus enxerga segundo a concupiscência da sua mente, do teu coração, porque antes de você pensar, Ele já sabe o que vai dizer, o que vai falar. Porque esta palavra, ela jamais voltará vazia, porque é uma palavra que ela traz vida, e vida a todo ser, a toda a criação. Agora Oséias, ele está com uma missão difícil, uma missão de proclamar a destruição. Porque se nós não se convertermos, a terceira guerra mundial está diante dos olhos de toda a humanidade. E muitos estão pensando, no Brasil não vai acontecer nada. Eu vou continuar dormindo, engordando na minha cama. Eu vou continuar sem dobrar os meus joelhos, sem orar. Nem pela minha família eu tenho orado. Continua da forma na qual vocês estão. Porque assim diz o Senhor: eis que eu virei como um ladrão. Em um só instante cairá esta nação. Assim diz a voz que clama no deserto: o nome e a justiça do Senhor dos exércitos celestiais. Ele virá como um ladrão. Em um só instante cairá esse reino, esta nação. Porque zombaram do nome do Senhor o teu Deus. Porque brincaram com o Senhor o teu Deus. Porque se aliaram a homens corruptíveis. Esses governos que adoram ídolos, imagens de esculturas, que adoram a Balaís, a demônios. Esses governantes cairão em um só instante e serão destruídos pelas suas próprias concupiscências, porque o homem, quando se desvia da vereda do caminho da justiça do Senhor, o teu Deus, que te criou e que te formou, e que constitui a cada poder, a cada órgão, Ele dá a competência e elege a cada um ser humano. Mas quando o ser humano se engrandece, achando que ele é algo, Deus vem com a sua justiça e abate ao homem.
Porque não há reino, nem nações, nem armas nucleares, armas bioquímicas ou radiológicas destrutivas da humanidade que possam impedir as forças sobrenaturais da existência da criação de agir nesse planeta maligno. E Deus, ele está a se levantar do seu trono para vir abater as nações, como já tem abatido muitas. E vemos a destruições generalizadas. E os homens de Deus não estão se prostrando, não estão se unindo, estão se dividindo por política, por placa de ministério. A quem vocês têm servido? Porque não sou eu que sou o Salvador, não é você que salva o seu pastor ou a placa do seu ministério. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e ele deve ser proclamado e reconhecido. E se nós não nos juntarmos e unirmos por essa oração por todo o planeta Terra, por cada continente, por cada local, porque são 170 milhões de cristãos do Brasil que se dizem ser e não são. E a nossa responsabilidade, ela é maior do que outras nações e outros reinos. Entenda, porque o juízo do Senhor está sobre a terra. Oséias proclamou naquela era a Israel, a Judá, mas eles não ouviram, não deram ouvido, ao contrário, zombaram. E esta profecia se cumprirá nesses tempos, porque assim como foi no passado, assim será no fim. E todos estão vendo diante dos vossos olhos mortandades, homicídios generalizados, desamor total. Os piores inimigos são das suas próprias casas, das suas próprias famílias, concupiscências, idolatrias, perversidades, operando com forças malignas dentro dos templos das igrejas. Deus chama a todos nós ao arrependimento. Deus chama a todos nós a prostrarmos aos nossos joelhos e adorarmos a Ele na beleza da tua santidade, com coração contrito, quebrantado, compungido. Porque a guerra do crente é a oração. E muitos não têm conseguido, têm sido tão oprimidos pelas forças malignas, que são 200 milhões de demônios para a destruição desta humanidade. 6 mil demônios por cada seres humanos, que estão sufocados pelas forças malignas e já não tem poder para dobrar o joelho e orar. Mas eu quero te dizer que se você clamar do fundo da tua alma, Jesus Cristo é o teu refúgio, Jesus Cristo é a tua fortaleza, Ele te ouvirá. Nós devemos adorar, nós devemos cumprir aquilo no qual Ele constituiu que cumpríssemos nesses últimos dias. Porque te levantou, te tirou do charco de lodo, ou se você está enterrado no saco de lodo, Ele pode te tirar, que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa alcançar a você, a tua família, a tua casa, o teu bairro, a tua cidade. E muitos de nós estamos acomodados, esperando. Mas quando chegar, não adiantará clamar, não adiantará orar, não adiantará, porque muitos procurarão e não acharão. Buscai ao Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Adorai ao Senhor no teu corpo, que é o santuário, mas não sejais só habitação. Templos vazios, sejais habitação, que habite no teu ser e que alinhe os teus caminhos. Porque o homem se corrompeu. Pode se dizer bom, quem pode se dizer que está no caminho correto? Se o pecado está diante dos nossos olhos todos os dias, como uma nuvem que enfumaça e embriaga a humanidade. O pecado se generaliza na terra, rompendo o limite da graça, da esperança. E muitos caminham já definitivamente para o precipício de morte e já não querem ser salvos, já não querem ser conduzidos aos céus. Eles se apegaram nas concupiscências da própria terra, na concupiscência da imoralidade da própria terra, estão se destituídos da glória do Senhor.
Mas Jesus Cristo hoje ele vem nos chamar ao arrependimento, nos chamar para que nós nos levantemos, para que nós nos prostemos, para que nós juntemos, oremos em oração, para que movam-se as forças espirituais celestes da glória do Senhor e venha sobre esta terra abater esses demônios que estão destruindo a humanidade, matando milhões e milhares de inocentes. Até quando nós iremos ficar dormindo e não iremos despertar? Porque não adianta. Eu faço só a minha parte, eu busco só para mim. Então você é amante de si mesmo, é egoísta e não adentrará ao reino dos céus. Porque a palavra de Deus ela fala: orai por os que estão caídos, abatidos, oprimidos, libertai. Uma vez que Deus te chamou, Ele te constituiu como embaixador do reino dos céus. E hoje o reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que entendais que Ele é e sempre será, e não depende de nós, não depende de você. Ele já é glorificado nos céus e na terra, em todo o universo. Mas Ele, pelo amor que Ele tem a nós, a mim e a você, Ele está dando tempo ao tempo, e esse tempo será tirado, e o limite chegará, já está diante de todos. Mas se nós unirmos em oração, nós possamos combater estas malignidades, potestades predominantes no ar, que têm destruídos nações e reinos, famílias dizimados. Porque quando nós prostramos diante do Senhor e oramos com convicção, várias situações dentro dos contextos bíblicos, o único profeta foi chamado para mudar a realidade de uma geração. Hoje eles querem avião, carro, moto, querem os jatinhos particulares, se engordar com as carnes das ovelhas, não pregam essa ação. São os religiosos, fariseus, saduceus, raça de vida. Até quando vos convertereis dos teus maus caminhos, das tuas idolatrias? Porque os discípulos do Senhor andavam 18 mil quilômetros a pé para proclamar o evangelho do reino dos céus, que hoje é chegado à porta dos vossos corações, para que venham se converter verdadeiramente, para que venham se alinhar. Porque o Brasil tem uma grande responsabilidade, tendo 170 milhões de pessoas que servem ao Senhor. Mas servem só de boca e não o conhecem, não acompanham, estão dormindo. Então desperta, tu que dormes, porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo diante dos nossos olhos. E quando nós nos unimos em oração, tirando a religião de lado, tirando dinheiro, valores, mas olhando para a glória do Eterno, do Criador dos céus e da terra, olhando somente para este que tudo criou, para este que tudo formou, e cuja glória é dele, o resplendor é dele, o poder está nele e não em nós. As coisas começam a mudar, porque cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras. As obras não são os nossos trabalhos pessoais. Deus não quer saber do que você tem, se você tem uma casa, se você tem dinheiro no banco. Isso não importa para Ele, porque toda a riqueza do universo é dele. Ele quer você alinhado, com o coração contrito, quebrantado, compungido, reto. E muitos não querem ouvir a verdade, querem ouvir o Deus da prosperidade, que é Satanás dessa terra. E Deus não vai dar riqueza ao homem nesse final dos dias, vai te dar a capacidade de sobreviver e a esperança de proclamar a salvação ao próximo.
em várias partes do planeta. Muitos que estão pregando a palavra de Deus estão perecendo, perdendo as suas vidas, perdendo as suas famílias, sendo enterrados vivos, mas não estão perdendo a fé. Estão orando, estão morrendo em prol da palavra. E a palavra de Deus é bem exata. Nos últimos dias, todos que estão no caminho serão odiados, serão perseguidos, serão mortos, presos. É só você ligar o jornal, um jornal que é nacional, e você verá com os teus olhos, todos os dias, toda hora. E eu estou dentro da minha casa, esperando que nada vai chegar. Já está no Brasil. Abra-se os olhos. Já está em todo o planeta Terra. A fome chegará, assolará milhões. E se nós não intervermos no mundo espiritual, dobrando os nossos joelhos e proclamando a Deus, as coisas vão de mal a pior. Jeremias 33:3 vai dizer: clama a mim, responder-te-ei, anunciarei grandes coisas ocultas que não sabes. A humanidade tem que clamar. Aqueles que se dizem adoradores têm que adorar. Aqueles que se dizem crentes têm que ser de verdade. Porque o mundo está indo de mal a pior. E o limite é chegado. Todos os dias nós proclamamos a palavra de Deus. Mas nós temos que nos unirmos para alcançar, para que aquelas pessoas que vocês amam, da tua família, sejam alcançadas. Às vezes pelos frutos que você produzir, pela palavra do Senhor que hoje você está ouvindo, e despertar. Porque muitos querem uma cruz açucarada. Pisou no meu calo, pisou no meu pé, eu já não sou mais crente, eu rodo a baiana. Crente até o capeta é, tem que ser cristão. Porque o crente mais velho da terra é o capeta. E ele conhece a Bíblia de trás para frente, de frente para trás, e sabe que o tempo dele é chegado e é curto. Por isso que está essa grande destruição. E nós, como nós podemos ajudar? Dobrando o joelho, orando ao Deus dos céus e da terra, a Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, para que as forças espirituais dos exércitos celestiais de Deus combatam esses demônios do governo. A existência humana está a ponto de ser resetada pela sua própria concupiscência. Mas os homens acham que eles podem fazer e não podem fazer, porque nada sairá do ciclo do qual Deus determinou. Mas é necessário que nós clamemos a grandeza, a glória do Senhor, para que mova céus e terra, mares, oceanos, para que mova os fenômenos sobrenaturais sobre esses países. E se nós unirmos em oração, as coisas acontecerão. Porque se só um homem em várias gerações mudou, Moisés, Elias, Daniel, Eliseu, Ezequiel, Abraão, Isaac, Jacó, Noé, são exemplos que só um, com uma fé sobrenatural, moveu a criação e a existência. E Deus veio a proclamar a vocês neste momento, para que se unam em oração, para que se levante em oração, em consagração, todas as igrejas, religiões, sobre a nossa existência humana,
para que Deus intervenha de uma forma sobrenatural em tudo isso que está acontecendo. Porque depois não adiantará, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Antes do ressoar da trombeta, que já está a chegar na terra, e milhões estão perecendo. Deus tem anotado a cada alma que cada um de vocês vai ganhar, a cada vida que cada um de vocês vai salvar, pelo poder da palavra dele. Porque não foi à toa que vocês entraram aqui. Porque muitos querem ouvir os seus próprios prazeres e desejos. E essa mensagem não é para todos, é para poucos. É para aqueles que estão alinhados diante da vereda da justiça do Senhor, e que Deus está chamando, e que Deus chamou, e que Deus tem um propósito. Porque as trevas não prevalecerá contra a luz. Porque a malignidade e o pecado será apagado da terra. E não há demônios, potestades, malignidades, reinos, governos, bombas, armas nucleares que possam parar e cessar a palavra do Senhor. Porque esta palavra é viva e eficaz. E muitos de nós seremos presos, perseguidos, mortos. Mas vamos proclamar o verdadeiro evangelho. Visitar os órfãos, as viúvas. O resplendor da glória do Senhor cobre os céus. Porque Ele é sobrenatural. Ele está a chamar a tua vida. Ao despertar, dobrar ao teu joelho, orar sem cessar, orar sem cessar, orar sem cessar, orar sem cessar. Porque não é tempo. As armas que nós temos é a oração. Porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra as potestades, principados, predominantes da existência humana. E o meio de nós combatermos a ele é estamos cheios do Espírito e da presença de Deus nas nossas vidas, para que venham ser dissipadas essas potestades que têm matado milhões e milhares, levados ao inferno. Porque não há nada oculto que não será revelado. Não pensem esses falsos doutrinadores que já estão estampados em todos os tipos de redes sociais, nacionais, pelos seus escândalos, dirigentes de ministérios grandes, ladrões, filhos do diabo. E o homem ainda continua ouvindo essas raças, dando aquilo que não tem. Deus, Ele não quer os teus bens, Ele quer o teu coração alinhado, compungido, reto, salvando vidas e almas, proclamando a salvação, porque para isto Ele veio, para salvar a humanidade, para que a palavra penetre na divisão da alma, na profundeza do Espírito. E eles usaram esta palavra para se enriquecerem. Venderam aquilo que não são deles, e o destino deles são o inferno. Já não há salvação para aqueles que são conhecedores e transgrediram o limite da sabedoria de Deus. Eles já sabem que são condenados e querem condenar e arrastar milhões e milhares todos os dias à sepultura. Vendem sal, vendem terra, vendem pedaço no céu, vendem água. O reino dos céus é tomado à força pela persistência. Covardia vai adentrar, ladrão não vai adentrar, homicida, macumbeiro, feiticeiro, idólatra, traficante e assaltante não vai adentrar. O homem pode ter todos os pecados vermelhos como a escarlate, mas desde o momento que ele se arrepender de todos os teus pecados, com o coração sincero, contrito, quebrantado e compungido, alinhado, aí sim Deus ouvirá o teu clamor, te perdoará os teus pecados, sarará as tuas feridas, lançará no mar de esquecimento para aqueles que se arrependerem com o coração genuíno e largarem tudo e servir ao Senhor o teu Deus, por um propósito que Ele te chamou. Porque o homem já não se satisfaz mais nas suas baladas, nas suas drogaiadas, nos seus vícios.
Oséias 4. Depois vocês meditem nesta palavra. É para esta era. É para esses dias. Os animais fogem do seu habitat natural. Quantos fenômenos nós estamos vendo pela internet em vários países, dos animais saindo dos seus habitats natural, atacando o ser humano, rebanhos, revoadas de pássaros, outros tipos de seres que nunca apareceram na existência, estão se apresentando diante dos mares. Não pense que nós somos único e a única bolacha do pacote, porque nós não somos. Nós não somos. E hoje Deus, Ele quer falar ao teu coração, para que possamos entregar ao nosso caminho a Ele, para que possamos confiar na justiça dEle, para que possamos nos arrepender, para que possamos voltar e não se entregar à luxúria, ao pecado, à incontinência, e não se entregar à corrupção humana. Porque tem muitos que são Maria, vai com as outras. Tudo que vê quer fazer. Não tem direção. As ovelhas e os rebanhos estão espalhados sobre a terra. Porque aqueles que deviam pastorear já não pastoreiam mais. Se desviaram do caminho do Senhor e as ovelhas estão perdidas, sem saber a qual direção ir. Muitos são Marias, vai com as outras. Mas você tem o conhecimento dentro da sua casa, na sua estante, no seu guarda-roupa, no seu armário que está enferrujando, cheio de poeira. Comece a praticar a Bíblia Sagrada, que este é o manual da lei de Deus, não de homens. E estas leis são imutáveis e jamais passarão, porque cumprir-se-á dentro dos nossos olhos, ao nosso entendimento, ao nosso coração, diante da presença da sabedoria, da excelência, da magnitude e supremacia do Senhor, está a se cumprir diante dos olhos de todos os seres. E como nós ficaremos se nós não fazemos parte deste exército, se nós não lutarmos contra as hostes da maldade, se não combater este mal? Imagina como que Deus ele deveria olhar para esse planeta, mísseis sendo lançados, pessoas no leito de enfermidade, doente, nos hospitais, o míssil vai lá, pega, bom, mata tudo, criança, idoso. Mas aqueles animais que produzem a guerra estão escondidos nos seus bunks, os covardes. Covardes. Que não são homens. Escondido atrás dos seus impérios, dos seus soldados. Vai para a linha de frente de batalha, para a linha 1, para a linha 0. Vai participar da guerrilha, senhor. Isso eles não vão, porque não são homens. Raça de víbora. Meninos, as crianças estão ficando órfãos cada dia mais. Os pais estão morrendo. Aos que não estão morrendo, estão se embriagando, estão sendo conduzidos ao mundo de vício, de drogas, de prostituição. O entendimento está se esfriando, se esvaindo da raça humana. A inteligência e a sabedoria, porque perderam o princípio que é o temor da palavra do Senhor, o teu Deus. E quando o homem se desvia dos caminhos da vereda da justiça do Senhor, o mal domina. Por isso que muitas cidades, muitos bairros generalizado e dominado por legiões malignas. Por isso que nós temos a obrigação como brasileiro, 170 milhões de cristãos nesse país, de dobrar os nossos joelhos e orar a Deus.
por toda a humanidade, porque a nossa responsabilidade, há uma igreja em cada esquina. Mas estas igrejas são igrejas de verdade ou são comércios para ajuntar? São pedintes, porque hoje existem pedintes. Sejais igrejas de Cristo, proclamai a salvação à humanidade, criai vergonha na cara, não juntando fundos de bens materiais, mas proclamando o amor e a justiça e a volta do Senhor. E mesmo se o seu pastor não fizer, faça você. Não dependa de homens para cumprir aquilo que Deus tem na tua vida, porque Deus te chamou como cabeça e não como cauda. Se um não faz, o problema é dele. É ele, Deus. Eu vou fazer aquilo que Deus determinou. Nem que eu morra por isso, mas eu vou apregoar, eu vou falar a verdade, eu vou trazer a esperança, eu vou trazer a oportunidade que a humanidade seja salva pela graça, pela cruz e pelo sangue de Jesus. E muitos só querem ir lá, abrir a boca para falar um monte de abobrinha e depois pedir dízimo, pedir oferta, mas não faz um apelo para ganhar uma alma para Deus. E Deus está falando com vocês neste momento. Salve uma vida, salve uma alma. Pregue a palavra de Deus para o seu amigo, para o seu inimigo. Pregue dentro do inferno, porque Jesus levou o cativo ao cativeiro. Quando ele passa pela cruz, ele desce dentro do inferno, pisou na cabeça de Satanás, tomou a chave da morte da mão dele e pregou dentro do inferno. Levou o cativo ao cativeiro e houve salvação. Desde Adão, toda aquela geração que estava oprimida, sem esperança de salvação, ele é o bom pastor, que larga as 99, e ele está vindo a juntar o teu rebanho, que está disperso sobre a terra. E se você faz parte deste rebanho, proclamai a justiça do Senhor, proclamai o reino dos céus, proclamai a vinda de Cristo, proclamai que ele vive, porque no final dos dias, até os eleitos do Senhor iriam ser enganados. Ah, você fez milagre na minha vida, agora eu sou um testemunho vivo, eu vou cobrar pelo milagre que Deus fez na minha vida. Eu vou cobrar para me pregar. O homem só vê meios de se beneficiar. E esses que estão se exaltando serão abatidos, humilhados, destruídos e conduzidos ao inferno. Se levanta e pregue o verdadeiro evangelho. Dai de graça o que você recebeu de graça. Os discípulos de Jesus Cristo não cobravam, não pediam, mas não faltavam nada para eles. Os profetas não cobravam, não pediam e não faltavam nada para eles. Até quando eles estavam, Elias estava sendo perseguido por Jezabel, que ele se esconde numa caverna, um corvo vai lá e alimenta ele. E o corvo é considerado pelos a nação de Israel como um animal imundo que come carniça. E Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir a sabedoria humana. Tira do crime, dos vícios, das drogas, tira da prostituição para trazer o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, porque esses falsos doutrinadores não têm servido a Deus, não têm buscado a Deus, não têm feito a vontade do Senhor, sim arrecadado bens financeiramente. E Deus está esgotado dessa raça de víbora. Por isso que muitos estão morrendo e muitos serão destruídos esse ano. Ministérios grandes cairão. Assim diz o Senhor. E vamos ver naquele grande dia se toda a riqueza que você roubou das ovelhas, se você vai levar, se o seu caixão vai ter gaveta, só passar o limite, porque o os falsos doutrinadores que roubaram milhões e milhões se enriqueceram pregando a palavra do reino dos céus, serão cobrados cada um centavo das tuas mãos, e cada sangue e cada vida que se perdeu será cobrada de vós.
Porque quando Deus te levanta como o atalaia do Senhor, você tem que ter responsabilidade de amar a palavra e amar a Deus acima da sua própria vida. Porque muitos desses que se dizem ser e não são, quando se levantar, que se proibir de pregar o evangelho nos 4 cantos do mundo, da terra, muitos irão adorar a Satanás. A sua salvação, ela é individual e depende de você, do teu conhecimento diante de Deus e da presença do Espírito que conduz a verdade à luz. Muitos estão. Nós ficamos tristes. Sabe por quê? Porque a palavra ela pode ser dura. Eu queria estar aqui falando de amor. Mas não há amor maior do que despertar aqueles que estão dormindo. Não há amor maior do que pegar aqueles que estão no caminho tortuoso e colocar nas veredas da justiça do Senhor, o teu Deus, que é o teu pastor. Eu não sou pastor, sou apenas uma voz, como muitas vozes que clamam no deserto. O reino dos céus é chegado à porta dos vossos corações, para que tenham salvação, para que se arrependam, para que se aliem diante da presença do Senhor, o teu Deus. Todos nós temos uma verdade, e a nação brasileira, Deus tem dado tempo para despertar e não tem despertado, e o mal está sobrevindo sobre o Brasil. Se nós não unimos em oração, por esses tempos chegará a destruição a nossa nação. Não importa a igreja na qual você frequenta, o ministério na qual você frequenta, junta os seus irmãos que ali congregam contigo, e juntos vamos orar pelo país, vamos orar pelo planeta. Vamos pedir as forças espirituais, celestiais dos céus, diante do nosso Deus, Criador dos céus e da terra, para que intervenha. Basta! Porque se o Brasil não orar, o Brasil vai sofrer as consequências e grandemente, porque tem 170 milhões de cristãos no Brasil, e eles estão brigando por Bolsonaro e Lula. Esse Lula já é do capeta, porque o cara que vai contra a nação de Israel, o cara que se levantou contra o povo de Deus e botou nós dentro da lata, nós somos lata assim que andamos no óleo e não sal. E a morte está a buscar todos esses que zombaram de Deus. Eis que eu vejo legiões saindo do inferno para buscar as vossas almas. Aqueles no qual vocês sacrificaram crianças para estar sob os poderes demoníacos dessa nação será abatido. Lastoria Massorique Minácia. Deus, Ele nos ama, mas eu não vou adentrar em parte de política, porque isso não presta. Eu estou aqui para proclamar a salvação e ao reino dos céus, que chegou ao vosso coração. E é necessário que cada um de nós esteja escrito no livro da vida, porque Deus, Ele veio por nós. Digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada é diferente do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas tudo debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também éramos meninos quando estávamos reduzidos à servidão e debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude de tempos, que enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para redimir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a doação de filhos. E porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai.
Assim que já não és mais servos e filhos, és filhos também, herdeiros de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servi aos por natureza, não são deuses? Mas agora, conhecendo a Deus, antes sendo conhecidos de Deus, tornai outra vez estes redimentos fracos, pobres, aos quais não vos quereis. Guardais dias e meses, tempos e anos, receio vós que haja trabalho em vão para convosco. E não rogai-vos, pois sejais como eu, porque também eu sou como vós, e nenhum mal me fizestes. Vós sabeis, primeiros, anunciais ao Evangelho, estando em fraquezas da carne, e não rejeitei, e nem desprezeis. Isto era a tentação da minha carne. Antes recebeste, como anjo de Deus, e como Deus, Jesus Cristo mesmo, o qual logo vós aventurança, para que dou testemunho que é possível arrancais os olhos e meus darei. Fiz acaso vosso inimigo, dizendo é verdade? Eles têm zelo por vós, o convens, mas excluí-vos, para que vós tenhas zelo por eles. É bom ser zeloso, mas sempre bem, somente quando estou ciente. Meus filhos, porque novos sim, dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Uma mulher grávida, quando ela começa a ter um filho, e que ela começa a sentir as dores de parto, essas dores não se findam, até que nasça. Até que nasça a criança. Assim também é a terra, que geme e chora e já não produz. A terra está gemendo e produzindo cardos e espinhos e abrolhos, fumaças de enxofre e destruição. E enquanto não voltar ao mestre, as dores de parto não findará. Mas a palavra de Deus nos fala que quando nós clamamos a Ele, porque nós fomos constituídos como filho, nós éramos servos, e agora nós somos chamados para ser filhos de Deus. E quando nós somos chamados para ser filhos de Deus, nós temos a obrigação e o dever de instruir ao próximo, independentemente de crença ou religião. Instruir a palavra da verdade, a Bíblia Sagrada. Instruir que Jesus Cristo está voltando para buscar a humanidade, dobrar os nossos joelhos e orarmos em uma aliança formada diante dos céus, diante da grandeza do céu. O teu Deus que te criou e que te formou, sem religião, sem religiosidade, mas crendo que Ele vai ir. Agora chegou o mais importante desta pregação. Faltam 4 minutos e 53 segundos. Você que adentrou a este canal e você que ouviu esta mensagem, a palavra de Deus em Apocalipse 20:15 vai dizer que aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida será no lago de fogo e no inferno. E desejo que você aceite a Jesus, o único e suficiente salvador da tua vida. E se você quer aceitar a Jesus agora, ou você que está afastado dos caminhos do Senhor, você quer voltar para os caminhos do Pai, não precisa mandar mensagem e escrever. Coloque a mão no teu coração e repita assim comigo estas palavras: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha alma. Escreve o meu nome no livro da vida, para que nunca mais venha a ser apagado. Eu te reconheço em todos os meus caminhos como meu Deus, o meu único Deus, meu Rei e o meu Senhor. Você que é doente
coloca a mão na sua enfermidade. Você que está orando para um parente, coloca as mãos que eu vou orar. Em nome de Jesus. Senhor Jesus, escreve o nome dessas pessoas do livro da vida. Vai de encontro ao Espírito Santo e os 7 Espíritos de Deus que se movem diante do trono. Vai de encontro sobre todas as doenças, culpas, julgos, fardos, sobre toda a depressão, sobre todas as doenças, Senhor. Toca do alto da cabeça à planta dos pés, regenerando as células, Senhor. Refazendo, Senhor, as veias, os órgãos, os pulmões, os rins, os fígados, a coluna, as membranas, os joelhos, os vasos sanguíneos. Vai, Senhor, restituindo, Senhor, os órgãos internos. Vai restituindo as células. Vai tirando o câncer, a AIDS. Vai tirando as doenças dos pâncreas, dos rins. Em nome de Jesus, sejam curados, sejam libertados, sejam restaurados, sejam revividos, unificados, sejam cheios da graça, cheios do Espírito Santo, em nome de Jesus. Daqueles que estão no leito de enfermidade, toca, Senhor, em todas as nações, em todos os reinos. Vai de encontro àqueles que estão sofrendo, perecendo, que estão morrendo sem esperança. Traga a eles esperança, Senhor. Traga a eles, Senhor, a oportunidade de salvação. Traga a eles, Senhor, a oportunidade de reconhecer ao Senhor como Deus. Ó Senhor, ouça a nossa oração, o nosso clamor. Toca no doente, no abatido, no oprimido, no viciado, no decaído. Leva ele agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus que nós clamamos. Em nome do Senhor Jesus, que pode fazer todas as coisas possíveis. Toca agora, Senhor, na casa, na família, nos familiares. Estabelece os casamentos. Tira todas as doenças. Tira tudo quanto não provém de ti. Dos bairros, da cidade, das casas, dos lares. Em nome de Jesus Cristo. Tira todas as obras de macumbaria, de feitiçaria, de idolatrias, de moralidades. Saia pelo nome de Jesus. É pelo sangue de Jesus. Saia em nome de Jesus Cristo. Oh, glória. Aleluias. Meus queridos irmãos, vamos unir em oração. Convide a tua congregação, a tua igreja, a tua casa, a tua família, o teu bairro. Vamos unir em oração a favor de todo o planeta Terra, para que as forças espirituais dos céus intervenham ao nosso favor, em nome de Jesus. Que Deus possa vos abençoar, que vocês possam praticar a palavra de Deus retamente. A congregação, a religião na qual vocês vão servir é com vocês, mas sirvam esta palavra, esta doutrina, que não é dada por homens, mas sim por Deus. A paz do Senhor Jesus, que Deus vos abençoe. Aqueles que não são inscritos neste canal, se inscrevam nesse canal, republiquem e compartilhem a palavra de Deus. Porque quando você está compartilhando esta mensagem, você está salvando vidas, está salvando almas. Eu sei que muitas pessoas querem ouvir que Deus tem uma bênção, tem um carro, tem uma casa. E eu não vou mentir, porque Deus, Ele tem para você a salvação e a coroa da vida. E essa coroa da vida é tomada à força, é por persistência, é por luta, é por conquista, é com o joelho dobrado, jejum e oração, buscando a Ele até que o Mestre venha nos buscar. E este dia está a chegar, não passarás dessa geração. Jesus Cristo voltará para trasladar, Jesus Cristo voltará para trasladar a humanidade. Converta-se ali diante do Senhor, o teu Deus que te chamou, que te criou, te formou e que te ama e não desiste de você. A paz do Senhor Jesus.